Gravando, então, a continuação dessa aula, né? Continuem anotando aí o que é para anotar. Beleza? E agora a gente vai ver um pouquinho imagens. A gente já estava vendo algumas imagens, né? Mas era imagem estática, uma ilustração. Mas vamos ver, então, alguns vídeos ilustrando isso, um pouquinho do que a gente falou. Um pouquinho do que estava comentando logo antes. Espera um pouquinho. Espera um pouco. Esse zoom é lento, cara. Eu clico aqui, ele fica demorando, dá agonia. Vai, zoom. Demora não. Bote o celular aí de lado, certo? Se possível. Bom, vamos lá. Esse primeiro vídeo aí, ó, essa imagem que vocês estão vendo aí na cara, logo de cara aí, é uma bactéria, certo? É uma bactéria e aí ela vai ser atacada por um macrófago. Bactéria, várias bactérias, aliás, e aí vem um macrófago, que é uma célula fagocitária. Ela precisa entrar em contato. Certo? Então, assim é a ação do macrófago. Ele tem que entrar em contato, ele tem que encostar. E aí, depois que ele encosta, ele vai englobar, ele vai fagocitar. Certo? Essas bactérias, elas vão morrer. Pode ser que nesse processo, o macrófago também morra. Inclusive, sempre morrem. Quando a gente tem uma ferida, por exemplo, em que há uma intensa batalha entre os macrófagos e os patógenos, no caso, quem são os patógenos aqui neste exemplo? São as bactérias. Essa bactériazinha aqui, ó, o patógeno, certo? Ó, o patógeno aqui. Neste exemplo, lógico. Quando a gente tem uma infecção e às vezes sai um líquido branco que a gente chama de pus, aquele pus nada mais é que milhões, milhares, talvez milhões de leucócitos mortos, junto com bactérias, certo? Ali é o resultado da guerra, são os mortos da guerra. Essa próxima imagem é uma imagem já real. A imagem anterior era uma ilustração, e essa é uma imagem real, um macrófago. Opa, não era isso, vem cá. Deu power. Bom, então vamos lá. Essa é uma imagem real, certo? São bactérias reais. E está gravado em time-lapse. Que são, você acelera, certo? É como se você tirasse várias fotografias ou registrasse alguns momentos e depois você altera a velocidade. Mas é a imagem real. O macrófago. Você pode ver aqui o macrófago, certo? Aqui a gente tem vários macrófagos, tem aqui na esquerda tem um, aqui embaixo um, aqui outro. E aqui a gente tem uma colônia de bactérias. Tem uma colônia de bactérias. Mano, o macrófago é morto de fome. Parece minha mulher, velho. Minha mulher, eu vou começar a chamar ela de macrófaga. Porque é um bicho morto de fome. Olha o que ele vai fazer com, com essa colônia de bactérias aqui. Então ele está fagocitando essa colônia de bactérias. Neste exemplo, são bactérias também que são patógenos, certo? E o macrófago foi lá. Eu, honestamente, acho que esse macrófago vai morrer. É muita bactéria para ele comer, coitado. Eu falo para minha mulher, não come tanto, não come tanto. Olha só o que acontece. Né? Mas ele comeu tanto aqui, o que pode acontecer? No processo, ele pode morrer. Ele mata as bactérias também, né? Mas também morre no processo. Vamos ver de novo aí. Este processo, então, é a fagocitose. Por isso que são chamados de células fagocitárias. Olha lá, esse é o processo. Está realizando fagocitose. As bactérias estão sendo fagocitadas.
Estou usando o verbo aí em vários tempos para a gente poder entender o que significa aí a fagocitose. Em vez de falar, tá comendo, não, tá fagocitando. É 6h50, Daiane. Vamos lá, o próximo vídeo. Esse já vimos. Aqui, a gente vai ver o macrófago, certo? Novamente. E ele, lembra que eu falei, quando ele fagocita as bactérias, ele vai liberar uma substância chamada citocina. A citocina é como se fosse um sinalizador. Sabe naquele filme que a gente vê lá os soldados soltando lá, eles soltam uma pistola para cima e sai um gás colorido, sai um negócio colorido, para saber assim, nós estamos aqui? Funciona mais ou menos assim. A citocina vai atrair os outros leucócitos que estão por ali para poder entrar na briga. Então a gente tem o macrófago. Que sinistro cara. Então, lembra que eu falei de pseudópodes? Isso é o pseudópode, ó. Soltou, olha lá, soltou. Esse movimento que ele lança aqui é o pseudópode. Um outro ser vivo que faz isso também é a ameba. Acredito que vocês já devam ter ouvido falar. Inclusive tem um brinquedinho que chama amoeba. E a amoeba foi inspirada na ameba. E os nossos macrófagos, esses daí que vocês têm aí aos bilhões dentro desse corpinho de vocês, eles fazem isso. E nesse exato momento eles estão comendo alguma bactéria. E vírus também. Olha lá, lançou pseudópodes, capturou as bactérias e agora vai realizar a fagocitose. Fagocitou. Olha lá, fagocitou. E aí, a partir disso, ele vai liberar, olha lá, liberou uma citocina. A citocina é mais ou menos assim, né? Mano, tem treta aqui, tá cheio de bactéria aqui, tá cheio de patógeno aqui. Tô precisando de ajuda. Mais leucócitos, por favor. E ele vai começar a liberar a citocina. Olha lá, liberando citocina. Essas substâncias. E aí, aparecem os outros amiguinhos dele, né? Esse daí é a chamada resposta inflamatória. Isso é a resposta inflamatória. O que é a resposta inflamatória? É uma resposta imunológica, certo? De novo aí agora, sem eu comentar. Bom, baseado nisso daí que a gente falou, fica mais fácil entender? A gente pode ver o que é a fagocitose, como que é o processo inflamatório, né? Aquele movimento de atração de outros leucócitos, que a gente viu nesse último vídeo, é um processo inflamatório. É um processo inflamatório que está acontecendo o tempo todo, certo? Vamos lá para mais alguns vídeos. Não é isso que eu quero mostrar. Aqui, a produção do anticorpo. Como é que o anticorpo funciona? Aí, lembra qual é a célula que está associada aí à produção do anticorpo? Alguém responde aí para mim no chat, mas no privado, lá no bate-papo. Quem acertar ganha um ponto. Mas no privado, quem colocar lá para todo mundo, não vai valer. Eu vou tirar, aí não vai valer ponto para ninguém. Vai lá no privado, falei hoje, quem é a célula responsável pela produção de anticorpo? Coloca lá no bate-papo para mim. Pode consultar no caderno. Minha mulher errou. Minha mulher, vou tentar falar aqui baixinho, ela errou. Tá com fome, é? Macrófago. E aí, gente, responde aí no chat.
Vinícius, você não foi preciso. Não foi preciso. Tem que ser mais preciso. Ainda vale, Vinícius. Bora, gente, responda. Povo morto, tá? Vocês estão vivos? O sistema imunológico de vocês está funcionando? Aí, Carlane acertou. Quem mais? Bom, vou finalizar, hein? Quem não respondeu, não responde mais. É o linfócito B, certo? Quem produz os anticorpos são os linfócitos B, certo? São todos os linfócitos? Não. Só os linfócitos B. Viu, Daiane? São os linfócitos B. Minha mulher, ela tá aqui na cozinha, ela não tá prestando atenção direito na aula, não. Menos um ponto para você, viu? Bom, continuando a aula, vamos aqui soltar. Os linfócitos. A gente vai ver aqui um pouquinho da ação dos linfócitos. Tem um vírus aí. Nesse caso, o patógeno aí é o vírus. E a gente já estudou lá esse vírus, né? Ó. Ele vai se conectar na célula. Eita, fez a ligação. Lembra que eu falei do mecanismo chave-fechadura? Este mecanismo aqui é o mecanismo de chave-fechadura. Essa ligação é uma ligação perfeita, certo? O vírus ele só vai conseguir se ligar. Isso daqui, ó, é a célula, certo? Essa parte aqui de baixo. Acompanha o mouse aí. Né? Tudo isso aqui é a célula. Essa parte aqui de cima é o vírus. E esse chifrezinho aqui é uma proteína da célula. E essas duas estruturas aqui é uma proteína do vírus. E aqui ele conseguiu se ligar perfeitamente. Essas duas, a proteína do vírus com a proteína da célula, conseguiu se ligar perfeitamente. A gente viu isso lá em vírus, a gente até estudou, quando a gente estudou infecção viral. Este mecanismo é chamado mecanismo chave-fechadura. Se fosse uma outra proteína aqui, não haveria encaixe. Não haveria encaixe. E aí o que que faz? Então, o anticorpo ele precisa neutralizar este processo. Os vírus lá, ó, começar a invasão, vai começar a infecção viral. Mas entra a ação dos anticorpos. Essas proteínas aqui, ó, em forma de Y, vão se ligar à proteína do vírus. A proteína do vírus. Aquela proteína que consegue se encaixar na célula. Este mecanismo também é do tipo chave-fechadura. E quando o anticorpo consegue se conectar a essa proteína do vírus, o vírus ele é neutralizado. E aí, a partir daí, ele não mais consegue se ligar à célula. Foi neutralizado. E aí agora, ó, tá vendo? Aqui, ó, já acabou, tá vendo? A fechadura não é mais perfeita. Esse mecanismo chave-fechadura já não dá certo. Por quê? Porque aqui é o anticorpo do próprio corpo. Aquele anticorpo produzido pelo linfócito B. Então, o vírus foi neutralizado porque ele não consegue mais realizar o seu encaixe, né? E, como consequência, não consegue infectar a célula. Eu sei que são vários processos, mas é bem lógico, né? É um processo bastante lógico isso. E o vírus foi neutralizado. E, além de tudo, além do vírus ter sido neutralizado, os anticorpos vão ser como se fosse um aviso. Eles vão funcionar também como um sinalizador e vão atrair quem? Macrófagos, né? Que são células fagocitárias. Os macrófagos vão perceber que aquele vírus está neutralizado por anticorpo, mas aquele vírus tem que ser morto, ele tem que morrer. Quem vai agir agora? O macrófago. Olha lá, emitiu seus pseudópodes e realizou a fagocitose. Opa, peraí, agora eu vou ter que fazer um negocinho aqui. Deixa eu descompartilhar, tem que ativar um outro vídeo.
Que não está aparecendo aqui. Bom, vocês estão conseguindo entender? Fica mais claro? Depois da gente ter discutido isso, depois da gente ter falado isso, fica mais fácil de entender ou não? Sim. Agora já sabe o que é fagocitose. Se eu falar, o macrófago Exatamente. fagocitou um patógeno, né? Porque, mano, parece um não, fio, quer ser chique hoje? Eu falo isso na sala para vocês, né? Explica isso para alguém, chega lá na hora da janta e fala assim: "Papai, mamãe, né, irmãzinha que vai me levar para Dubai, para Paris, você sabe como que é o processo de um macrófago fagocitar um patógeno?" Mano, você tá falando aí, né? Aí, nossa, só quer ser o que não é. Só que quando eu falava isso, né? Eu falei, nossa, só quer ser o que não é. Mas, velho, é uma maneira da gente aprender como é que funcionam esses processos. Certo? É uma maneira da gente entender. Quando a gente explica para alguém aquilo que a gente está aprendendo, certo? É uma maneira também da gente estar estudando. Ao explicar para alguém, ao explicar um assunto para alguém, é uma maneira também da gente aprender. Por isso que eu sempre falo para vocês, olha, chega em casa, explica pro seu irmão, explica pra sua irmã, vai lá no espelho, explica pro cachorro, pro papagaio, sei lá, pra galinha, não sei. Pega lá a galinha, vem cá, olha. Então, o macrófago, que é uma célula fagocitária, né? Fagocitar é tipo comer, tá? O macrófago é um leucócito, então ele vai identificar lá um patógeno, e aí a galinha, né, né? Macrófago, não, mas enfim. Ao explicar, você também está aprendendo. Inclusive, você está colocando em teste aquele assunto que você aprendeu, né? Então utiliza aí esse exercício, certo? Para a gente poder dominar, porque vai ter prova, hein? Lembrando aí, lembra, né, galera? Primeiro bimestre teve prova, né? A gente fez prova, então vocês também tem que dominar um pouquinho esse assunto aí, beleza? Estão acompanhando melhor? Conseguiram entender melhor com os vídeos? Hein, Kailane? Meu vídeo. Na minha tela tá só o vídeo, mas até que deu pra entender um pouquinho. Samuel e Jonathan. Entendeu? Vinícius. Tá acompanhando aí, Vinícius? Tô. Então, beleza. Qualquer coisa, vocês levantem a mão. Vamos continuar. Eu preciso de mais um videozinho aqui. Deixa eu só separar eles para vocês. Calma aí, qual vídeo que é? É só um vídeo. É só um pouquinho. E aí, vai ser para acabar. Bom, agora a gente vai ver, né, a célula citotóxica. Valendo um ponto. Qual tipo de célula se transforma na célula citotóxica? Manda aí no privado para mim. Kailane já ganhou um ponto. Kailane já ganhou um ponto, hein? Manda aí no privado para mim, pelo bate-papo. Pode consultar. Vai, jogo rápido, valendo um ponto. Um ponto de participação. Não sei. Mas, mano, você não tá anotando não, ô, Thiago? É por isso que é importante anotar, Thiago. Eu tô vendo, não anotei essa parte, não. Ah, rapaz, ó, então presta atenção, menino. Presta atenção. Depois você assiste o vídeo de novo, viu? E aí? Tá. Ninguém vai mandar não? Vou fechar, hein? Qual é a célula que se transforma na célula citotóxica? Ninguém. Ninguém. Vai tentar. Vai tentar. Vai tentar. Pega. Bom, ninguém tá bom. Bom, é o linfócito T, certo? O linfócito T, mais especificamente do tipo CD8. Não precisa saber isso daí não, mas CD8, mas é ela que vai, é esse linfócito que vai se transformar na citotóxica. Só lembrando, aquela célula citotóxica é aquela poderosa, aquela que vai funcionar como se fosse uma bomba atômica. Enquanto o anticorpo consegue neutralizar um vírus ou uma bactéria, uma célula citotóxica vai conseguir neutralizar se uma célula tiver lá
infectada por um vírus, com milhares de vírus, ela vai conseguir neutralizar esta célula e os milhares de vírus que estão infectando essa célula, certo? Então nós vamos ver um pouquinho dessa ação, talvez aí da nossa arma mais poderosa no sistema imunológico. E desse jeito assim. Calma aí, deixa eu tirar o som aqui, senão eu só vejo o Samuel falando aqui, só vejo a vozinha do Samuel. Então, a gente vê aqui, certo? A célula citotóxica. Tá tudo em inglês aqui, mas eu vou falando aqui, traduzindo. As células citotóxicas, ela tem uma importância muito grande em matar as células cancerígenas. Só para vocês terem uma ideia, não é para ficar assustado, tá? Até porque isso é um processo natural, mas todos os dias, inclusive neste exato momento, vocês lindos aí do 7º ano, estão produzindo células cancerígenas, né? Células modificadas. O que é uma célula cancerígena? É uma célula que sofreu algum tipo de mutação. Então a gente produz essas células o tempo todo, mas o nosso sistema imunológico, através das células citotóxicas, consegue neutralizar essas células cancerígenas. Então ela não se desenvolve numa doença, né? O câncer só vira uma doença em casos, somente em alguns casos, né? Em casos raros. Tanto é que o tempo todo nós estamos produzindo células cancerígenas. E aí, anticorpo consegue matar essa célula cancerígena? Não. Macrófago consegue matar uma célula cancerígena? Não. Só quem consegue fazer isso são as células citotóxicas, também são chamadas de natural killer, né? Se eu fosse traduzir isso em inglês, seria matadora natural. Vamos ver a ação dela. Aqui eu tenho uma citotóxica, uma célula citotóxica, e aqui uma célula cancerígena que precisa ser destruída. E aí a célula, ela é destruída. A célula cancerígena. Aqui eu tenho uma célula infectada por um vírus, certo? Essa célula aqui está tomada por vírus. Então o anticorpo aqui não daria conta. Você tem essa célula aqui, que vai conseguir neutralizar tanto a célula que tem infectada, porque aqui a batalha está perdida. Para essa célula já era, né? A partir do momento que uma célula é infectada por vírus, né, dá tchau para a célula que já era. Inclusive é melhor que ela morra mesmo, porque ela começa a virar uma fábrica de vírus. É assim que os vírus agem, como a gente estudou lá, né, no primeiro bimestre. Assim que os vírus dominam, eles infectam a célula e usam toda a maquinaria celular para produzir novos vírus. Então, como a célula, nossa própria célula, vai virar uma fábrica de vírus, a célula citotóxica vai lá para neutralizar. Anticorpo daria? Não daria. Macrófago daria jeito? Não daria. Só a citotóxica. Ela joga uma bomba química lá dentro, né? Ela abre a célula, joga uma bomba química como se fosse veneno. Bom, aqui é um neutrófilo, a gente já viu essa imagem. O mais importante ali era ver a célula citotóxica, certo? É um neutrófilo ali lembra que eu falei que os neutrófilos também são células fagocitárias? Aí ele tá correndo atrás aí de uma bactéria e fagocitando uma bactéria. Aí é um processo então de fagocitose. De novo, é uma célula cancerígena que vai ser atacada por uma... Só quem mata a célula cancerígena são as citotóxicas, que é um linfócito T, certo? De novo, aí uma célula cancerígena sendo atacada por células citotóxicas. Já Elvis. Essas imagens são imagens reais, viu? Eu mostro algumas animações, né, que são ilustrações, que não são imagens reais, elas são uma representação do que acontece, mas nesse caso é uma imagem real. Só tem uma coloração, mas a imagem são células de verdade. E aí, de novo, um ataque de uma célula citotóxica a uma célula cancerígena. Cara, eu acho o sistema imunológico muito louco, meu irmão.
a maneira que o sistema imunológico age, o funcionamento, o mecanismo, eu acho lindo. Eu acho lindo o funcionamento do sistema imunológico. É lindo. Chega a me aperrio aqui, ó. Ficou todo aperreado, arrepiado. Vocês não estão vendo, mas tô todo aperreado aqui. Quer dizer, arrepiado. E aí agora vamos ver uma ilustração de como é que acontece essa ação da célula citotóxica. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Não, não tá aqui. Eu vou ter que pegar. Espera um pouquinho. Descompartilhar. E o último vídeo da noite. Pra gente ir embora dormir, para vocês explicarem como é que funciona o processo. E compartilhar. Bom, vamos lá. Uma ilustração de como é que funciona. Como é que ela mata uma célula inteira, né? Como é que ela mata? Como é que ela consegue destruir uma célula? Você tem aí uma célula, certo? Essa célula, ela está infectada por um vírus. E aqui são os anticorpos atacando ela, ó. Os anticorpos não têm efeito, ó. Anticorpos não têm efeito sobre ela. A única coisa que o anticorpo vai agir aqui ela vai ajudar a célula citotóxica a ligar. Mas o anticorpo não consegue matar a célula. De novo, voltei um pouquinho. O anticorpo não consegue matar. Aí, essa é a célula citotóxica. Olha o mecanismo de chave-fechadura. Né? Todo esse mecanismo de ligação de uma proteína com outra é a chave-fechadura. Olha lá, fez uma chave-fechadura aqui e uma outra chave-fechadura aqui. Então eles conseguiram se ligar. A célula citotóxica conseguiu se ligar. A bomba química está sendo preparada. Aqui, ó, essa bomba química, ela vai lançar essa bomba química lá dentro. É um veneno. É um veneno que nós mesmos produzimos. Na verdade, essa é uma ponte aqui, ainda não é o veneno. Ele abriu a membrana da célula e jogou o veneno lá dentro. E esse veneno vai neutralizar a célula. E vai matar. E vai matar a célula e todos os vírus que estão lá dentro. Vai morrer a célula. Então vamos ver, agora eu vou passar aqui sem os meus comentários. Mas já tendo em mente como é que funciona o processo. Bom, é isso aí, o processo. Espero que vocês tenham entendido. Conseguiram entender, povo? Deixa eu desliberar o fone aqui para vocês. E aí, povo? Ficou mais claro? Conseguiram entender? Ficou. Beleza.
É isso aí, gente. Alguma pergunta? Professor, peraí. Professor, é como mesmo... Peraí. Como que a barata consegue sobreviver à radiação? A radiação. Uma pergunta fora do contexto, né? Do que a gente está imaginando, do que você está colocando. É a minha vez. As baratas, elas possuem uma alta tolerância à radiação. Cada ser vivo tem uma tolerância a uma quantidade de radiação, certo? Inclusive nós, seres humanos, também a gente tem uma tolerância à radiação, a certos tipos de venenos, a certos tipos de toxinas. Baratas, não só baratas, né? Outros insetos também têm uma alta, o rato nem tanto. Os mamíferos são menos tolerantes. O rato é um mamífero. Mas os insetos, em geral, têm uma alta tolerância a toxinas, e especialmente a radiação. Isso não significa que eles não morram. Se uma barata for submetida à radiação, ela pode morrer. Só que como você tem lá milhares de baratas, várias vão sobreviver. Muitas delas vão sobreviver, muitas vão morrer, mas muitas delas vão sobreviver, por conta dessa tolerância. Cada ser vivo tem uma tolerância que varia de um para outro, e então isso vai depender do tipo de ser vivo, né? As baratas, uma das coisas que elas são conhecidas é por ter tolerância à radiação. Certo? Uma pergunta aí, povo. Mais alguma pergunta? Maria, parecendo um grilo lá da Kailane. Bom, gente, ó, sexta-feira eu vou publicar essa aula. Se vocês puderem, assistam e pesquisem, beleza? Pesquisem as palavras. Certo que eu passei para vocês? Porque eu vou cobrar na próxima terça-feira. Tchau para vocês, cheiro para vocês, beijo para vocês e a gente se vê na próxima.